nós vamos ficar de pé para ouvir a leitura do Santo Evangelho. Está registrado o Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 3, os versos 1 a 12. Página 1379. E lemos assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam frutos dignos de arrependimento. E não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão. Porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos de Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. E os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro. Porém queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Que Deus nos ajude ao meditar na sua palavra. Podem sentar. Queridos em Cristo, o domingo de hoje é um domingo para falar em especial de uma pessoa que anuncia a outra. O cenário é o deserto. E o personagem é João Batista. Sabe, o deserto aparece muitas vezes na Bíblia. O deserto é uma coisa que o povo de Israel conhece. Andou com Deus 40 anos no deserto. Sabe muito bem as dificuldades do deserto, mas também sabe muito bem como no deserto é mais fácil nos aproximarmos de Deus. Porque é um lugar árido. Não há nada à volta. Então podemos chegar mais próximos de Deus. Mas esta figura de João Batista é uma figura interessante. Ele é filho de Zacarias e de Isabel. Ele é filho de um sacerdote e, portanto, ele deveria assistir no templo, mas foi chamado para ser profeta. E é curiosa a figura porque, imagine, além de viver no deserto, come mel silvestre e gafanhotos, o que não é lá uma boa gastronomia e que não recomenda, e ainda veste pelos de camelo, tem um cinturão de couro. Sabe aquele tipo, não tomava banho todos os dias, aquele tipo não tinha um cabelo limpo. O que parecia João Batista? Que figura era essa? E diz o texto que João Batista veio pregar no deserto. E diz lá, naqueles dias apareceu João Batista no deserto da Judéia, pregando. Ele tinha um ofício.
O ofício dele era anunciar o que vinha depois dele. E sabe, ele tinha um tema da sua pregação. Lembram qual era? Numa palavra, qual era o tema da sua pregação? Ele pregou, ele dizia uma palavra. Ele veio para trazer um batismo de... Eu vou ler o texto de novo. João Batista pregava arrependimento. É uma palavra só. E sabe por que eu vou falar em João Batista? Que não há advento sem João Batista, assim como não há Natal sem Jesus Cristo. É que João Batista foi o último dos profetas, ele liga o Antigo ao Novo Testamento. E ele só tem uma missão. Sabe que ele viveu 30 anos, ele foi parente de Jesus, provavelmente primo de Jesus, ou segundo primo. Ele viveu 33 anos, foi um pouquinho mais velho do que Jesus Cristo. E sabe que ele pregou durante um ano só. Só um ano. Mas o seu sermão foi eficaz. E ele pregava arrependimento. E sabe, há pouco nós cantamos um hino. Sabe, arrependimento não é só sentir pesar pelo pecado que cometemos. Arrependimento não é só dizer assim, bom, eu não quero fazer mais. Mas arrependimento é uma mudança de vida. E como João Batista estava a anunciar a chegada de Jesus Cristo, era preciso mudar. Porque sabe, o povo daquele tempo, vejam se existe alguma semelhança. O povo estava contente com a política. Eles eram governados pelos romanos, que eles extorquiam impostos, que eles não lhes davam liberdade. Havia problemas sociais, porque havia pobreza. As pessoas não tinham meios de sobreviver com facilidade. O templo estava desviado de Deus, porque os sacerdotes, havia sempre os fiéis, mas havia a seita dos fariseus e dos saduceus, que colocaram na igreja muitas tradições e leis humanas, de forma que distanciavam de Deus. Esse povo estava em crise. Estava em crise política, social, econômica e espiritual. Nosso tempo não está longe disto. No meio disso, João Batista diz: mudem de vida. Porque eu tenho aqui uma notícia a nos dar. Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Sabe, eu não quero estragar o vosso Natal. Mas é assim, as 3 velas de Advento, que eu disse no início do culto, marcam o tempo. Sabe, alguém disse um dia que uma coisa para melhorar a fé dos cristãos é que eles deviam assistir mais funerais. E eu fiquei assim, é uma frase forte. Sabe, o tempo passa. E aprender a contar os dias é uma sabedoria. Aprender a contar os dias para nos preparar para a eternidade. Porque há quem não faça contas. Portanto, o arrependimento é uma palavra que convida a uma mudança de vida. A pôr Deus naquele lugar em que muitas vezes nós o tiramos. Olhem, nós estamos nos preparar para o Natal. Sabe que há uma figura no Natal que contrasta com João Batista? Uma figura simpática, bonacheirona, geralmente bem gordinha, bem colorida, cheia de prendas, afanado. É o Pai Natal. É o contrário de João Batista. João Batista não traz nada disso. Mas a pergunta é, qual dos dois traz o Natal? Sabe que eu fiz um desafio no dia de ação de graças? Um dia de dar só graças, só agradecer, não pedir nada, absolutamente nada. Nem dizer o amém após a oração, porque o amém é um pedido.
Mas agora eu também faço um desafio a vocês. Que tal um Natal só Natal? Que tal um Natal que não tenha outra coisa, ou pelo menos que haja um momento no nosso Natal que ele seja Natal? Mudança de vida, mudança de forma de fazer. Provavelmente temos algumas para implementar na nossa vida. Mas mais do que isso, João Batista vai mais longe. E ele é uma voz que clama no deserto. Eu não sei se às vezes vocês já ouviram essa expressão. Provavelmente professores dizem isso aos alunos. Estou aqui a falar e ninguém ouvir. Pregar no deserto. Pais podem às vezes sentir isso com os filhos. Pregar no deserto. É curioso que muita gente foi assistir o que João Batista tinha a dizer. E foram assistir porque João Batista identificava que aquilo que ele pregava era a palavra de Deus. E ele tinha uma mensagem a dizer. Quando dizia arrependimento, ele dizia: preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Preparar um caminho. Sabe que há quem expresse e quem diga muitas coisas. Por exemplo, todos os caminhos levam a Deus. Há quem diz que todas as religiões são boas. É tudo igual. O curioso é que somos diferentes, não? E vamos a igrejas diferentes, temos pastores diferentes, temos doutrinas diferentes. Preparar o caminho do Senhor é lembrar que só Jesus é o caminho. Não há outro. Só há um caminho, não há vários caminhos. E tudo o resto é desvio, atalho e que leva a um beco sem saída. É que sem Jesus não há salvação. Sem Jesus não há Natal. Sem Jesus não há a festa da vida eterna que Deus propõe. Mas veja, o povo de Jerusalém ia ter com João Batista, iam ouvi-lo. E é então que João Batista, ao ver os fariseus, saduceus, ver os descrentes se meterem, se aliarem àquilo que é de Deus, ele usa uma palavra forte. Veja, sabe que os pastores hoje têm um problema sério. Ou melhor, hoje é um problema sério, não? Não se pode repreender, pois não? Está tudo certo. Não há o que repreender. Olha, a sociedade está uma perfeição. Não se pode repreender. Imagina hoje repreender um filho, isso até um aluno. Sabe o que disse João Batista quando viu os saduceus, fariseus e outros se aproximarem para tentar tirar proveito daquilo que é dado por graça para a salvação do crente? Ele chamou-os raça de víboras. Quem é que os induziu a fugir da ira de Deus? Imagina um pastor dizer isso hoje. Imagina falar isso no público. Mas a pergunta é outra. O que será que João Batista diria do nosso mundo hoje? Será que João Batista diria a nós? Que raça somos nós? Qual é a nossa raça? Sabe, felizmente o Evangelho tem uma resposta para os cristãos. É de consolo. Aquele que crê tem, vós sois, diz Pedro, a raça eleita, o povo de propriedade exclusiva de Deus, a quem Deus deu vida e salvação eterna. O povo de Deus é a joia de Deus, é o tesouro de Deus.
E essa é a graça daquele que crê em Cristo Jesus. Mas sabe, João podia falar assim, porque João pregava a verdade. O que é a verdade? Sabe que aqui surge um outro problema. Os intelectuais querem saber, mas o que é a verdade? Sabe que para os gregos a verdade era intelectual. Era uma coisa que ia se encontrar, ia procurar até encontrar. Para o judeu era moral porque tinha a ver com a fé. Mas o que é a verdade? E sabe que há muitos que dizem que a verdade é uma coisa relativa. Então há uma discussão e nós podemos discutir a verdade. Por que será que nós discutimos a verdade? Por que não fazemos o contrário? Vamos discutir a mentira? É melhor não. Essa nós conhecemos bem. Estão a ver? Nós temos uma dificuldade com a verdade. Não temos com a mentira, porque essa é a nossa natureza. Mas João Batista anunciava a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim, diz o próprio Jesus Cristo. Mas João Batista continua a pregar e a anunciar a mensagem. Ele chama os fariseus, ele chama os saduceus, ele chama o povo. Nós somos a igreja que se diz a igreja da palavra. Sabe que a igreja luterana tem esta fama, é a igreja da palavra. E está correto, porque é a palavra de Deus que importa. E como somos a igreja da palavra, somos também convidados a não ser apenas os ruminantes da palavra, mas os praticantes. Não apenas leitores, mas aqueles que praticam. Advento ensina-nos que é chegado o tempo. Deus visitou o seu povo. E sabe, João Batista se encontra com Jesus. Ao encontro, ele anuncia Jesus e encontra-se com Jesus. E o evangelista João relata este encontro. Ele relata o encontro e diz assim: ele está a dar testemunho de quem ele é. Perguntam a João Batista: quem é você? E ele responde: eu não sou o Cristo. Mas então diga você quem é. Você é Elias? Ele diz: não, porque é um profeta muito semelhante a Elias. Também não sou. Então perguntaram: mas quem é você? Para podermos dar resposta a respeito de si mesmo. E então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E então eles perguntaram: se tu não és o Cristo, por que batizas? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, e deste eu não sou digno de desamarrar as correias das sandálias. E estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizado. O Rio Jordão é interessante. Aliás, o batismo do Rio Jordão e de João Batista é interessante, porque o Rio Jordão foi o rio que o povo de Israel teve que passar e atravessar para entrar na terra prometida. Portanto, é como uma água de lavagem espiritual. Mas no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus
e tira o pecado do mundo. Ele aponta para Jesus e diz: este é o Cordeiro. Lembram do hino que cantamos há pouco? Quando cantamos o hino da confissão, tal como estou, e no final cantamos sempre Cordeiro Santo, vem muito. Este é o Cordeiro Santo que João Batista aponta. E este é aquele a respeito de quem eu estava a falar. E mais, João Batista diz assim: viu o Espírito descer do céu sobre ele como uma pomba. Eu não conhecia, aquele porém que me enviou batizar com água me disse: aquele a quem você vê descer, pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. Vocês estão a ver um profeta e a história de um profeta que trabalha 1 ano, viveu só para isto. E agora imaginem a frustração do pregador. Ou o sucesso. Como é que se vê isto? João Batista vê Jesus, aponta Jesus para os que o seguiam, e o que fazem os que o seguiam? Seguiram Jesus. Abandonaram João Batista, não? É que João Batista não se pregava a si mesmo. E esta é a tarefa do pregador. O profeta, o pregador, o mensageiro, não se anuncia a si mesmo. De tal forma que o sucesso da pregação de João Batista foi exatamente este. Os seus discípulos, ao verem Jesus, seguiram o Salvador. Ainda hoje, o sucesso da pregação é este: é que aquele que ouça o Evangelho, aquele siga as palavras do Evangelho e siga a Cristo. João Batista foi morto, foi preso e foi morto. E os seus discípulos o sepultaram. E pensamos assim: mas de que valeu esta vida? E João Batista, e Jesus, ao falar de João Batista, diz: o que é que vocês foram ver no deserto? E ele diz: um profeta? Não, muito mais do que um profeta. O maior de todos os profetas. Aquele que veio preparar o caminho, anunciar a chegada do Rei. E sabe, isso mostra algo que é bom para nós refletirmos no Natal. Sempre que Deus vai agir, seja em que momento for, Ele manda um anúncio. E aquele povo que estava distraído, já estava desanimado, porque as promessas de Deus não se cumpriam antes do ministério de Jesus. Antes que Jesus pudesse aparecer e pregar a eles, Ele anuncia. Ele fez isso na noite de Natal, ao enviar anjos para dizer aos pastores. Ele fez isso aos magos, quando mostrou-lhes uma estrela. É sempre Deus a se mostrar. E Deus se mostra. Mas para que vejamos, é preciso também estarmos atentos, despertos, para ouvir. Nós cremos na justificação pela fé. Mas também sabemos que a santificação pelas obras faz parte da vida dos cristãos. Celebramos Natal muitas vezes. Que tal mudar o nosso Natal? Que tal? Que tal fazer do nosso Natal um Natal só Natal?
pelo menos em algum momento, celebrar. E dizer para os nossos filhos, dizer para os nossos netos, dizer para os nossos mais jovens, qual é o sentido do Natal. Sabe, está cada vez mais difícil encontrar presépios, sabia? Já não se encontra muito presépio. Mas daqui a pouco vai se comprar popota. Sabe quem é popota? É o Natal do Continente. E a pergunta é esta: qual é o sentido? Mas a popota vem substituir o Pai Natal. E o Pai Natal foi substituir. Assim. Mas o presépio não tem substituição. O presépio está retratado o nascimento de Cristo. E este é o sentido do Natal. Que a pregação de João Batista possa nos estimular a celebrar o nosso Natal e que o nosso Natal seja o Natal de Cristo, e recebendo a Cristo tenhamos o maior presente que um ser humano jamais ganhou na vida, porque Cristo traz perdão de todos os pecados. Cristo traz vida com Deus e a presença de Deus, e Cristo dá a vida eterna. Amém. E a paz de Deus, que ultrapassa e excede o nosso humano entendimento, guarda os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, para a vida eterna. Amém.